as recomendações que fazemos, né, é que nós vamos gravar a reunião, já começamos, aqueles que não desejarem apresentar-se no vídeo, mantenham-se a imagem desconectada, né, ficando apenas com áudio, e quando, quer dizer, o áudio deve ser ligado somente quando for necessário alguma intervenção. Na verdade, quem vai definir como será a... Não sei se eu caí aí, se a minha internet... Não, você está sendo ouvido, Nilton. Você está sendo ouvido. Está tudo normal. Pode continuar. Estou sendo ouvido? Tá. Então, a minha internet está um pouco instável, mas nós temos aqui 3 linhas que estamos conectadas. Eu, Guilherme, a Denise, qualquer coisa, o trabalho continua. Então, o Guilherme é que vai ditar como é que vai ser a reunião. Nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva, 129. Você pode compartilhar, Guilherme? Por favor. Carol, o meu telefone já estava ligado. Página do livro Fonte Viva, 129, guarda a paciência. Por que necessitais de paciência? Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É uma epístola de Paulo à comunidade de Hebreus, capítulo 10, 36. Pode tirar a música agora, né, Gui? De fundo. Desculpe, você tem toda a razão. Tudo bem. Eu não sabia que o... Não, pode até, se puder deixar mais no fundo, baixinho, tudo bem, não tem problema. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem vergastares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconhece-te preso ao ciclo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia, o golpe, da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceraram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda a vontade de Deus, que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Muito oportuna a página para o momento, né? Já que estamos diante de grandes desafios. Vamos orar então, meus irmãos. Jesus amado, mestre amorável, é com grande alegria que nos reunimos em nome de nosso Pai, com nossos corações conectados ao coração do Mestre Jesus, que é o nosso orientador, nosso modelo e guia na Terra, para que possamos receber todo o amparo, toda a proteção.
Rogamos em favor do nosso irmão Guilherme, que vai conduzir os estudos da noite de hoje. Mas também em favor de todos os nossos irmãos de humanidade que sofrem em decorrência do momento por que estamos passando. Fica conosco, Senhor, para que possamos dilatar nossos olhares, nossa visão de mundo, de espiritualidade. E assim, cada vez mais, perseveremos, confiando sempre em teu amor. Que a tua paz permaneça conosco, que assim seja. É contigo, Guilherme. Boa noite, queridos irmãos. É com alegria que a gente, mais uma vez, se encontra aqui na sexta-feira. Em verdade, originalmente, a Nádia tinha sido escalada, mas ela depois viu que está com uma sequência de atividades às sextas-feiras, então a gente acabou assumindo esse estudo de hoje. E então eu decidi escolher como tema uma reflexão sobre o livro do Manuel Flomeno de Miranda. Por que isso? Deixa eu começar a compartilhar aqui com vocês o PowerPoint que eu fiz. Por que esse livro? Porque a gente viu aí que o Divaldo lançou, né? Esse último livro do Manuel Flomeno de Miranda seria, portanto, o quarto livro dessa série que fala sobre a transição planetária. E o primeiro livro começou lá com relação àquele evento, né, de 2004, né, o tsunami que aconteceu. Então, o Manuel Flomeno de Miranda começa, né, essa série abordando a intervenção dos benfeitores espirituais nas diversas ocorrências pela qual o planeta estaria passando. E isso implicaria em desencarnes coletivos, né, contínuos, e, ao mesmo tempo, que serviria de provas. Não quer dizer que quem está desencarnando está mal, quem está ficando está bem, não. A gente sabe que a vida é eterna, né? Ela continua, mas que nesse processo de desencarnes estão havendo uma certa seleção entre aqueles que estão podendo continuar e aqueles que efetivamente já começam a ser migrados, né, para um planeta onde lá eles vão ajudar a evolução, né, mais primária daqueles espíritos, porque já lhe foi dado a chance deles demonstrarem alguma disposição de renovação. Então, ele segue no segundo livro, depois, e apresenta o terceiro livro, que é esse do qual a gente vai trabalhar hoje. Perturbações espirituais. Então, o que aconteceu? Como eu estava aguardando a chegada do livro, que eu havia adquirido no lançamento, eu resolvi reler o Perturbações Espirituais, que é o terceiro da série, e achei muito interessante da gente conversar um pouco sobre isso. Primeiro, porque ele fala de mediunidade, e também porque ele vai falar da casa espírita como um todo, de um problema que a gente, quer dizer, que todas as instituições espíritas estão vivenciando. É lógico que isso não é privilégio do trabalho espírita, todo trabalho no bem vai estar sujeito a essas perturbações, que é o foco do livro, Perturbações Espirituais, porque ele começa exatamente com um espírito feminino de muita luz e que faz uma preleção para um grupo grande de espíritos, no qual o Manuel Flomeno de Miranda foi um dos convidados para o trabalho. Esses espíritos são aqueles que estão sendo convocados a descerem aqui a crosta da Terra e trabalhar no apoio especificamente das instituições espíritas. Isso por quê? Porque existe, como a gente vai ver aqui ao longo do estudo, um trabalho das trevas no sentido de não permitir
que as instituições espíritas realizem o trabalho que elas vêm realizando. Como falamos já anteriormente, não é só instituições espíritas, todos os trabalhos do bem, mas acontece que o espiritismo, e especificamente as instituições, representam o Consolador prometido por Jesus. E é exatamente por ter em Jesus um inimigo ferrenho que esses espíritos empedernidos no mal, que têm lá seus motivos do passado para sentir esse ódio em relação aos cristãos, veem na figura de Jesus, digamos assim, uma ameaça daquilo que eles entendem que seria o certo. Então, esse trabalho aqui, aliás, esse livro, ele já foi escrito em 2015, mas esse anterior, ele é recente, e o que ele tem de interessante é que ele já enfoca a pandemia, que começou o ano passado, em 2020. Então, ele foi lançado em dezembro, né, no finalzinho, né, do ano passado, e ele já faz, Manuel Flamengo Miranda já faz uma abordagem a respeito do que acontece na pandemia e faz alguns comentários sobre ela. Mas esse livro aqui, que foi escrito em 2015, ele antecede, né, esse processo que a gente está vivendo agora, mas ele já dá uma ideia do que está acontecendo nesses estertores, digamos assim, dessa transição que vem se transformando em um processo de crise que vai se intensificando, e a gente, então, enxerga, de acordo com a visão de Manuel Flamengo Miranda, ele revela para a gente como é a realidade no mundo espiritual dessa luta, desse embate. Então, se nós hoje já acompanhamos os jornais, as notícias, e vemos que o mundo se encontra, né, em grandes conturbações, valores, né, que estão aí sendo colocados em xeque, escândalos acontecendo, ou seja, a gente vê que o mundo está, né, num processo de muita conturbação, ele traz a visão do mundo espiritual a respeito da influência dos espíritos sobre essas coisas todas que também acontecem aqui. Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar apenas os capítulos 3 a 6, quer dizer, eu vou trazer, né, a história que acontece nesses 4 capítulos, resumidamente, mas eu recomendo a leitura do livro para aqueles que ainda não o tiverem lido. E o que a gente vai fazer aqui é uma releitura para aqueles que já leram, já conhecem a história, para a gente rever alguns aspectos relevantes, certo? Então, o primeiro evento, no capítulo 3, ele já narra... Então, eles descem, né, essa entidade feminina que faz a preleção, eles são separados em grupos, e o Bezerra de Menezes, junto com o Manuel Flamengo de Miranda e outros espíritos aqui, formam um grupo que vão atender uma instituição específica. Na verdade, eles não vão atender uma, eles vão atender mais de uma, mas eles se localizam em uma instituição específica, espírita. E já começa o livro contando um caso de uma palestra, a pessoa lá, né, estava fazendo, era até um jovem, estava fazendo a palestra, e aí, de repente, entra uma pessoa totalmente desequilibrada e começa a fazer uma balbúrdia ali no salão da palestra, e então o palestrante se mantém equilibrado, tranquilo, aguarda a intervenção dos encarnados e dos desencarnados também, que acaba acontecendo. Os desencarnados vão atuar sobre o obsessor daquele invigilante companheiro que foi usado como instrumento para fazer a bagunça. Então, já começa ilustrando essa intervenção dos benfeitores no sentido de dissolver essa perturbação que estava querendo ser criada lá no momento da palestra. Então, a pessoa é encaminhada, o espírito ele também é encaminhado, e uma vez o rapaz continua a palestra e tal, e aí o Manuel Flamengo de Miranda descreve que, à noite,
mais tarde, aquele espírito ele é doutrinado na própria instituição. E aí, nesse diálogo, é muito interessante, eu não coloquei transparências sobre ele aqui, mas nesse diálogo, o doutor Bezerra conversa com o espírito, identifica que ele realmente está ali para perturbar e amando, né, de espíritos que ele considera como anticristo. Então, são espíritos específicos, agrupamentos de espíritos que têm como meta perturbar o ambiente. Então, o doutor Bezerra de Menezes começa a conversar com ele, depois dele dizer que ele, né, ele tem ali as suas razões, ele está amando daqueles que estão precisando fazer alguma coisa, ele então diz assim, o espírito começou a chorar de desespero, ou seja, chega um momento da doutrinação que o doutor Bezerra convence ele de que era momento dele se libertar dessa injunção, porque ele está telecomandado. Então, é como se os espíritos desse grupo, eles pegassem essas criaturas que desencarnam e ainda sobre movimentos de ódio, de ressentimentos, e faz uma lavagem cerebral neles e doutrina eles, e eles passam a ser telementalizados e passam a trabalhar sob o domínio desses espíritos, que são muito inteligentes, né, das trevas. Então, o doutor Bezerra de Menezes consegue conversá-lo, mostrar que ele precisa, né, de assistência espiritual, e, num determinado momento, o doutor Bezerra faz uma prece. O espírito começou a chorar de desespero, porque o diálogo, embora rápido, de alguma forma despertou-lhe impressões adormecidas no inconsciente que o levaram às lágrimas. Então, o doutor Bezerra de Menezes ora por ele, e certamente uma oração que o envolve, né, numa vibração, até que se apresenta uma entidade nesse momento. Nesse instante, adentrou-se um espírito em vestes franciscanas primitivas, aureolado de claridades sublimes, com as mãos estendidas, que lhe dirigiu ao invasor aturdido e disse-lhe: Giacomo, Jesus te espera desde há muito. Não fujas do aguilhão, nem abandones a tua cruz. Venho buscar-te em nome dele. Não recalcitres mais. Este é o teu momento de libertação. Há quanto tempo aguardamos essa oportunidade? Então, o espírito, nesse momento, ele é tomado de espanto, reconhece aquela entidade que apresenta para ele e fala, né, Humberto do Rio Torto, Deus o abençoe, agradeço. Então, ele realmente se modifica naquele momento, ele vê que ele está sendo atendido e atirou-se nos braços abertos do bem-aventurado, vertendo pranto renovador, à semelhança de uma cascata. Havia rompido o dique que o continha e agora se espraiava. Então, o visitante espiritual agradece, né, o trabalho do Dr. Bezerra, porque, na verdade, já era uma coisa que havia sido prevista antes. Ele conclui aquela tarefa e leva mais um espírito que está, de certo modo, sendo resgatado. Então, o que é interessante da gente destacar aqui é o seguinte, é que nós estamos trabalhando nas instituições espíritas hoje, aliás, aqui é depois, mas, em verdade, nós também fomos resgatados. Ou seja, nós somos espíritos, porque isso foi o que a primeira entidade feminina falou no início, que esse trabalho que eles estão descendo para realizar nas casas espíritas, ele se destina a tentar resgatar determinados trabalhadores da casa espírita que se redimiram e se comprometeram a, trabalhando em função do Consolador prometido na Terra, eles se redimirem. Só que acontece que, chegando aqui, ressumando o passado, e sob a ação, a injunção dessas entidades que estão objetivando destruir o trabalho do Consolador, eles acabam caindo.
Então, o trabalho que essa entidade feminina convocou, e eles estão ali fazendo parte, né, em uma das áreas do Brasil, é exatamente tentar dissolver a ação desses espíritos, resgatando alguns espíritos que podem ainda serem resgatados para o bem, e dissolvendo essa intervenção negativa que estão acontecendo nas instituições espíritas e que, infelizmente, alguns trabalhadores das instituições caem. Então, o foco desse livro é esse. É a ação desses trabalhadores para tentar dissolver essas confusões todas que esses espíritos estão fazendo, porque eles encontram no coração de trabalhadores, de dirigentes, de pessoas ativas à frente do trabalho, nas fraquezas que eles ainda trazem, eles encontram campo de ação para criar confusão e desarmonia nas instituições. Então, esse caso do Bezerra de Menezes, eu não trouxe nem detalhe, porque eu queria só falar mais ou menos assim por alto, mas ele é como se fosse uma ilustração inicial do início do livro. Porque o trabalho mesmo, ele vai começar... Então, ele diz assim, o Bezerra de Menezes: nesse grave momento de transição planetária, as hostes do Senhor estão atentas às ocorrências de todo porte que sucedem na seara dos trabalhadores da última hora, advertindo-os quanto às responsabilidades assumidas antes da reencarnação. Compreensivelmente, este é um período de turbulência, como ocorre em todos aqueles em que se manifestam as crises para as mudanças que objetivam o progresso moral e a evolução do pensamento espiritual, exigindo muita prudência e reflexão antes das ações. Então, essa fase que a gente está vivendo é uma fase que a gente deveria triplicar a nossa vigilância. Então, as confusões que acontecem no âmbito material, elas são permeadas com as influências espirituais, e o trabalhador espírita, ele não está imune, muito pelo contrário, ele está sendo foco e alvo de ação daqueles que querem impedir o avanço dessas transformações. Então, ele diz: os irmãos adversários, os denominados obsessores, agem contra o bem e contra as pessoas mediante as suas contribuições vibratórias, que lhes permitem a sincronização de ondas mentais pelas quais intercambiamos as ideias, o pensamento e os sentimentos. Então, a gente sabe que, se nós formos no campo da nossa emoção, do nosso sentimento, contaminados pelas ondas vibratórias, e, no caso, a página inicial fala da paciência, né? A ciência é a ciência da paz, é o indivíduo construir dentro de si uma estrutura para ele não se exasperar, não perder o equilíbrio. Mas o que esses adversários do bem, o que eles fazem é justamente isso, eles insuflam ideias, pensamentos, até contaminar os nossos sentimentos, e a gente, então, acaba se exasperando e irradiando em torno de nós as desarmonias. Mas essa história não é novidade para a gente. A gente já vem ouvindo isso, né, das obras de André Luiz há muito tempo, e o livro em que ele menciona e revela para a gente essa ideia de que existem entidades do mal planejando e objetivando destruir, ele já foi falado para a gente no livro Libertação. Então, a gente lembra aqui que, nesse livro, o Gregório, ele era um daqueles mentores de um trabalho, né, de desarmonia, né, onde ele comandava espíritos que, sob o jugo dele, faziam coisas que, no entender dele, era contra aquilo que ele achava que seria o certo.
Então, eu trouxe aqui um pedaço desse diálogo em que a gente sabe que o Gubbio ele desce junto com André Luiz e Hilário para eles poderem ter esse contato com o Gregório. Por quê? Porque Matilde, a mãe do Gregório, há 1000 anos atrás, ela acompanhou o processo, né, do Gregório e vinha percebendo que ele já estava se enfastiando do mal. Então, ela identificou que ele estava em condições de estabelecer um diálogo com ele e movê-lo dessa postura de trabalhar contra o Cristo. E olha que ele foi um papa, né? Então, foi um papa que chegou no mundo espiritual e, né, se ele fosse um bom, né, ele teria, né, se aproveitado das lições de Jesus, mas ele se aproveitou, sim, muito do poder que a igreja deu a ele, chegou no mundo espiritual, ele que continuou aquelas mesmas posturas, então ele viu que ele continuou comandando. Então, é um pouco complexo para a gente entender, mas o fato é que o Gubbio desce aquelas regiões, e é dentro mesmo, né? São cavernas, são lugares bem tenebrosos, que André Luiz, quando descreve, ele sente falta de ar, ele tem que se acostumar na atmosfera daquele ambiente. Então, ele consegue a entrevista com o Gregório, e na entrevista o Gregório diz assim: que tem de comum comum comigo semelhante criatura? Nosso orientador redarguiu sem afetação. Asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno. Aí ele diz: evidente engano, aduziu Gregório Ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Então, aqui foi a primeira vez que a gente ouviu falar de seres que estão, digamos assim, trabalhando intensamente. Aqui ele define, ele faz uma nota de rodapé, André Luiz, e diz, o que são esses dragões? Espíritos caídos no mal desde eras primevas da criação planetária e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Então, a gente acompanhando esse livro do Libertação, a gente sabe que o Gregório ele é levado a uma região, que foi o objetivo do Gubbio, levar o Gregório até um determinado ponto, em que Matilde, descendo, conseguiu estabelecer um contato com ele, que seria mais difícil ela descer até aquela região, mas o Gubbio faz esse trabalho, porque é uma maneira até do próprio Gregório se elevar um pouco, saindo daquela região, e ela, então, consegue levá-lo. Então, Gregório sai daquele domínio, inclusive ali cria uma certa confusão. O André Luiz não fala muito sobre isso, não, mas o Manuel Filomeno de Miranda vai falar um pouco sobre isso no livro Trilhas da Libertação. Ele fala dessa questão de que havia um governador daquela região e que ele foi arrancado pelos espíritos de luz e que a região teve que eleger um outro governador. E que naquele livro, nas Trilhas da Libertação, o tal cara que se apresenta é o líder, né? É o novo líder da situação. Então, essa questão já foi falada anteriormente, mas o Manuel Filomeno de Miranda vai trazer aqui de novo, exatamente para poder mostrar que nessa transição que nós estamos vivendo, é como se essa guerra, essa luta, ela estivesse se intensificando. Então, essa é a advertência. E eu faço uma comparação de livros como André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, ao abordar isso para a gente, ao nos revelar essas coisas, eu faço um paralelo com os profetas da antiguidade, que alertavam o povo hebreu, chamando-os a uma mudança de postura, para que eles fossem mais vigilantes
e se preparassem para a chegada do Messias. Então, é mais ou menos isso. Só que o nosso momento não é a chegada mais do Messias, né? Jesus já veio, mandou o Consolador preparou a humanidade para essa transição, e o que nós precisamos agora é não perder essa oportunidade e acordar em nós a necessidade da nossa transformação moral para que a gente possa cumprir o nosso papel naquilo que a gente se comprometeu. Então, o Bezerra de Menezes continua dizendo assim: nunca será demais manter-se cada um em postura de simplicidade e receptividade, denodado e fiel ao trabalho que lhe cabe realizar, embainhando a língua na boca e impedindo-lhe a exteriorização dos conflitos que dão início aos choques e dissensões que se multiplicam férteis nos terrenos das instituições. Então, olha onde Bezerra de Menezes está chamando a atenção da gente. É muitas vezes as dissensões que a gente se permite ser veículo desses espíritos que querem criar desarmonias e destruir o trabalho dos trabalhadores do bem. Nesse sentido, ele continua, a vigilância para manter-se cauto e casto. Cauto é cuidadoso. Casto é, digamos assim, sem fidelidade, né, ao bem, sem se contaminar, né? A pessoa casta é aquela que não peca, né? Não. Então, manter-se cauto e casto no desempenho dos deveres junto aos que sofrem, aos problematizados, aos enfermos que buscam amparo, muitas vezes transformam-se em seduções perigosas pela facilidade e despudor que lhes facultam expor-se. Essa debilidade de caráter tem sido responsável por muitas deserções e por tormentosos efeitos desmoralizadores do ideal de fidelidade ao dever. Então, aqui, ó, ele está trazendo para a gente, quando ele fala dos que sofrem, problematizados, enfermos que buscam amparo, nós vamos ver no exemplo do que vai acontecer aqui, que ele vai descrever, e eu só tenho meia hora, hein? A gente vai ver a ocorrência na instituição, e vamos passar adiante aqui, que vai ficar mais claro. Por que ele diz aqui, esses que buscam amparo, eles, muitas vezes, pelas dificuldades que eles trazem, eles se transformam em seduções perigosas. Então, se o trabalhador do bem não estiver atento, ele pode cair na armadilha. Intrigas insidiosas geravam desconforto, frivolidades e acusações indébitas substituíam a fraternidade. Grupos fechavam-se e agrediam outros. Setores de atividade na casa isolavam-se e tentavam sobrepor-se aos demais. Competições e desavenças por cargos substituíam a simplicidade em campo de batalha e a perda da sintonia com a espiritualidade superior. Olha aí. O que vai acontecendo na instituição? Aquelas conexões com os mentores da casa, com os benfeitores, ela vai se enfraquecendo e o grau de espiritualidade da instituição vai começando a decair. Então, ele diz, a perda da sintonia com a espiritualidade superior, lentamente transferidas para os serviçais do anticristo, que se haviam infiltrado nos diversos setores, que envolviam os seus responsáveis, que se censuravam reciprocamente, mas não se examinavam. Então, essas infiltrações acabam acontecendo, e sem que a gente se dê conta, nós estamos nos transformando em elementos de perturbação e desarmonia da instituição, quebrando as conexões com os mentores da casa. Então, o Bezerra encerra dizendo assim, logo mais estaremos atendendo a um desses últimos fenômenos, que é fruto de uma armadilha perigosa trabalhada pelos inimigos do Cristo, em cujo encalço nos encontramos. Então, vamos começar o caso que o Bezerra de Menezes vai tratar. Então, qual é o drama?
O drama que acontece é o seguinte: Eduardo é um presidente de uma instituição de grande renome e que sempre realizou um grande trabalho. Só que ele assumiu o posto de presidência já há muito tempo, só que traz dentro dele uma série de questões no campo da sexualidade. E começa a se deixar, né, impregnar pela influência de um espírito obsessor que o influencia no campo da sexualidade, ou seja, ele identifica, o obsessor identifica o ponto nevrálgico dele e começa a influenciá-lo. Conclusão: ele acaba se envolvendo com uma médium da casa, jovem, com metade da idade dele, e se envolve a tal ponto que os benfeitores vão precisar, nesse momento, o que eles vão fazer é intervir no assédio que dois obsessores, um no Eduardo e outro na Iracema, eles conseguiram influenciar a tal ponto que eles se envolveram numa relação sexual, os dois, e a gente vai ver aonde vai desaguar isso aqui. O que acontece? O Bezerra de Menezes, ele vai até o quarto do Eduardo, já dormindo, pega ele em desdobramento, leva para a instituição para ser atendido. E faz a mesma coisa. E é interessante que o espírito obsessor que estava junto dele, ele começa a dialogar com um dos que estão ali no trabalho e não percebe que ele também foi levado para o centro. E, ao mesmo tempo, um outro trabalhador vai na casa da Iracema e traz também ela em desdobramento para a instituição. O que acaba acontecendo? Os dois estão ali dormindo, eles acordam, despertam eles do sono e eles se veem de frente um do outro. O Eduardo se espanta e a jovem fica muito felizinha porque está encontrando novamente o ser querido dela. Só que o Eduardo está com um problema muito sério. Por quê? Porque ela já tinha revelado para ele que ela engravidou. Ela engravidou, vai ter uma criança, só que ele já é um senhor, pai de 3 filhos, e já é avô de 2 crianças. Você tem uma filha que tem neto. Então, aquilo, ele, presidente da instituição, aquilo vai ser um escândalo. Então, o que ele quando se vê novamente diante dela ali em desdobramento, ele mais ou menos fica incomodado, porque ele está achando que está num pesadelo, ao ver que ela está ali falando novamente que o teste deu positivo e que eles precisam, então, ver isso. E ele diz, não, isso não pode acontecer, você não pode ter essa criança, você tem que abortar. Aí ela fica assim, vendo que ela está sendo rejeitada por ele, né? Fica muito mal. E o que é curioso, que o espírito que está reencarnando, ele também começa a ficar angustiado, porque ele está recebendo aquelas influências todas do futuro pai e da própria mãe, que está muito angustiada e aflita. Então, o que acaba acontecendo? Bezerra de Menezes conversa com o Eduardo e com a Iracema, tenta demover o Eduardo daquela ideia, né, de abortamento, e ele, então, retorna para o corpo físico. Bezerra fala para Iracema que confiasse em Deus, mas que ela também, né, não se deixasse levar. Então, eles voltam para o corpo físico, acordam no dia seguinte. Ele, Eduardo, angustiado com aquele problema, como é que ele vai fazer? Ele é presidente da instituição, como é que ele vai ficar diante da instituição, ele que faz palestra, que faz isso e aquilo? E, então, ele tenta encontrar uma maneira. Então, ele vai trabalhar, e ali ainda muito angustiado, à noite tem palestra. E ele é o palestrante da instituição. E a Iracema vai lá também, porque ela faz parte da casa, assiste a palestra. A esposa também faz parte da instituição, imagina. Só que ela já vem há muito tempo sofrendo com o tipo de atitude do marido.
porque algumas pessoas já começam a perceber que ele, sabe, tem uma atitude que não é conveniente. Então, fica um disse-me-disse ali na instituição e tal, e é uma coisa que não fica bem, e ela, como esposa, sabe, ela sabe que o comportamento do marido não é adequado. Então, à noite, ele vai, faz a palestra, faz uma palestra assim, meio sem brilho, porque ele está aflito, angustiado com um problema que está na cabeça dele, chama a jovem para conversar depois de terminar as atividades ali e chama ela para uma sala para conversar com ela e agora, né, encarnado ali, né, já no corpo físico, chama ela de novo e fala a mesma coisa que ele falou quando estava em desdobramento. Só que ele agora está sob a ação do obsessor e ela também sob a ação do outro obsessor dela. Na verdade, os dois são agentes das trevas para poder criar confusão ali. Então, o que acontece? Ele vai e fala agressivamente para ela que ela tem que abortar, que aquilo não pode. O que acaba acontecendo? Ela reage de uma maneira violenta, diz que ele não podia fazer aquilo, entendeu? Que ele tinha que assumir, ela era jovem ainda, ele seduziu ela e começa a falar, a ponto que o obsessor dela assume, incorpora nela e começa a agredir o Eduardo. Então, o Eduardo, ele vê que ele está diante de uma circunstância bastante desagradável, isso as pessoas de fora começam a ouvir, né? Que tem um zum, zum, zum lá na sala, e ela gritando ali, falando aquilo para ele, até que ele cai em si e vai ver que ele não vai poder obrigá-la a abortar. E que ele realmente está agindo de uma maneira inadequada. Por quê? Porque os benfeitores espirituais, nessa hora, começam a atuar sobre os dois. Eles começam a atuar sobre eles. Ele, então, Eduardo, se acalma, fala com ela que realmente ele não agiu de maneira adequada, que ele vai pensar, que dê a ele um tempo para poder ele ver como é que ele vai resolver essa questão. E aí eles se acalmam, os benfeitores também acalmam a Iracema, e eles mais ou menos saem dali, as pessoas não veem muito bem o que aconteceu. E ele, então, vai para casa. Ela também. Ela vai para casa angustiada, porque a postura dele é de que ela tem que fazer o aborto. Ou seja, está sendo rejeitada. E ele, tendo sofrido aquele não e aquela reverberação da postura dela em relação ao evento, ele viu que aquilo vai se transformar num escândalo, que foi exatamente isso que o obsessor disse através dela para ele. Nós vamos fazer um escândalo aqui, entendeu? E ele viu que ele não tinha como recuar, ele tinha que assumir as coisas. E sobre a influência de Bezerra de Menezes e dos outros benfeitores, que influenciam, dão passe, sabe? Magneticamente eles atuam sobre os dois. Por quê? Porque o que eles querem é justamente modificar aquele quadro e dar àquele problema uma solução adequada e a instituição seja preservada. Então, o que ele faz? Eles dormem, cada um vai para a sua casa, novamente eles são desdobrados, levados para a instituição, só que, dessa vez, os obsessores de um e da outra vão ser doutrinados. Então, através de dois médiuns, o Rafael, que é um médium de 40 anos, ele fala um pouco aqui do histórico do Rafael, é muito interessante, e a gente lê sobre isso, e da Márcia, que já é uma senhora viúva que sofreu muito com o marido dela, 30 anos num casamento complicado, e ele acaba desencarnando numa situação muito triste. E ela dedicada ali, e o Rafael também, que tinha se comprometido também, o equilíbrio e a canalização das forças sexuais dele no trabalho da mediunidade. Então, esses médiuns, eles em desdobramento, no mundo espiritual, eles vão servir de médiuns para os obsessores de cada um deles. Então, nós não vamos ver apenas o obsessor do Eduardo, que vai através do Rafael, da passividade. E, antes disso,
quando ele fala, Bezerra de Menezes está falando sobre os médios, ele diz assim, ó, mediunidade com Jesus é calvário de redenção. Ninguém atinge as culmeadas do mediunato sem as condecorações dos sofrimentos bem suportados. Imaginam os irrefletidos inconscientes que a mediunidade é uma concessão para o destaque na sociedade, para o brilho nas reuniões de futilidade, para revelações inconsequentes ou para remendar corpos ultrajados que voltam a degenerar. Que ledo engano. A mediunidade é ponte entre as diferentes vibrações que envolvem o planeta e que se pode transformar em luz sublimada quando totalmente dedicado ao bem sem limite. Médium sem sacrifício, por mais brilhante que se apresente, é como orquídea de lindo aspecto, mas que somente adorna sendo quase inútil. Indispensável que a sua faculdade esteja a serviço dos objetivos elevados da caridade e do amor, da iluminação de consciências e de consolo aos corações sobre a égide de Jesus. Por essa razão, a defecção de portadores de belas expressões mediúnicas, assodados pelos inimigos do bem, seus adversários pessoais e do Cristo, transformam-se em astros e atores dos espetáculos terrestres, com lamentáveis consequências para eles mesmos. Então, os médiuns são alvos também dessa ação de adversários, que podem ser adversários pessoais, que ele próprio, né, estruturou no passado, ou simplesmente de graça, entre aspas, porque ele está servindo a causa do bem. Então, eles também vão ser alvo desses espíritos. Então, o que acontece? Muitas vezes eles são portadores de belas expressões mediúnicas, mas os seus vícios do passado acabam levando ele à defecção. E eles transformam-se em atores de espetáculos com lamentáveis consequências. Então, aqui um trecho do diálogo do Bezerra de Menezes com o obsessor do Eduardo. O obsessor diz assim: hipócrita, reagiu o indigitado. Você não ignora que somente agimos quando encontramos reciprocidade mental e afinidade emocional. Acercamo-nos daqueles que se comprazem com as nossas energias e nossas propostas de prazer alucinantes. Vejamos o caso do meu parceiro Eduardo, que dirige a instituição. Como é o seu comportamento? Pusilânime, pregando o amor e caridade. Ele se para o próprio bem, que é a depravação. Não lhe impomos nada, pois que o seu território mental está dominado pelos pensamentos servis que nos agradam. A nossa tarefa é mínima, somente aumentando-lhe a volúpia e fruindo através dele os favores do prazer que a morte nos interrompeu com a dissolução do corpo. Então, como é que eles foram fazendo? Eles foram insuflando, estimulando no Eduardo aqueles vícios que ele traz da sexualidade, e ele começou a frequentar bordéis, sabe? Esses lugares de... E, a partir desse ato que ele começou a fazer, no trabalho do espírito, ele começou também a se interessar pelas pessoas e assediar algumas pessoas ali, até que se envolveu de uma forma mais efetiva com a Iracema, tá certo? Então, o que acontece? O Eduardo, nessa hora, ele está assistindo à doutrinação do Bezerra de Menezes e ouvindo o obsessor falar isso. Então, ele fica muito impressionado, porque ele não tinha ideia do quanto que ele estava sendo manipulado, mas, é claro, porque ele próprio deu espaço para isso. E a Iracema também, ela acaba ouvindo aquilo e fica assim, impressionada. Aí o Bezerra de Menezes diz assim: a roupagem física é um escafandro que pesa muito na esfera do espírito, bloqueia-lhe o discernimento e, através do perispírito, experimenta a urdidura das ações pretéritas nas quais se comprometeu. Ou seja, ele confirma para o obsessor que realmente a matriz está dentro do próprio indivíduo, né?
mas que ele, muitas vezes, abafado pelo corpo físico, ele perde o discernimento. O mesmo, porém, ocorre no que diz respeito ao bem, quando os arquivos do inconsciente estão sobrecarregados de lições de amor, sacrifício e nobreza. Então, aí fica um recado para nós. Nós precisamos impregnar o nosso inconsciente. Assim como nós trazemos as tendências do passado, viciosas, nesta nós precisamos ler, estudar, refletir, para que nós possamos, impregnando-nos de estímulos do bem, nós possamos contrabalancear essas tendências do passado. Então, ele diz, graças ao conhecimento do Espiritismo, o ser humano, na atualidade, pode retificar a conduta enfermiça do passado, recorrendo aos bons pensamentos, à edificação interior, e mesmo quando novamente se equivoca, persevera nos propósitos de autorrenovação. Então, é exatamente o que os benfeitores vão querer fazer com o Eduardo. Ele, se por um lado ele está reincidindo nos erros do passado, e está servindo de instrumento para os anticristos, né, trabalharem e criarem a perturbação na casa, os benfeitores vão usar desse material que ele acumulou de estudo, de reflexão, para que ele se redima, e é o que vai acabar acontecendo. Então, ele diz, ainda Bezerra, o amigo ainda se compraz na perturbação de si mesmo, que aos outros transmite, por não haver fluído, como nesse momento, de vibrações apaziguadoras que aurem na comunicação através do instrumento humano que se utiliza. Mesmo que as minhas palavras não encontrem ressonância na sua mente hipnotizada pelas forças malignas, experimenta com certeza alguma sensação de paz defluente dos fluidos do médium saudável e compassivo. Então, aqui ele mostra para a gente o porquê que o espírito necessitado ele é levado para a mesa mediúnica e ele, ao receber os eflúvios do médium, e o médium, nesse momento, ele sofre a constrição dos fluidos do espírito obsessor. Então, ao mesmo tempo que ele está se sacrificando por se impregnar daquelas energias do obsessor, ele está imprimindo sobre o obsessor, sobre aquele espírito, energias saudáveis das quais ele já não vive há muito tempo. Então, ele experimentar essa sensação de paz e de bem-estar acorda nele o desejo de renovação. Então, é o que o Bezerra de Menezes está fazendo aqui nesse momento, e por isso que ele se utilizou do Rafael como médium, um médium equilibrado, não foi qualquer um que foi usado. Aí o obsessor diz, no entanto, ripostou indignado, eu e outros que aqui estamos sediados temos recomendações e motivos para fazer desmoronar o edifício espiritual que foi erguido em nome daquele que no passado destruiu-nos a existência através de seus corifeus hediondos e criminosos. Não lhe é estranha, com certeza, a minha informação, porquanto reconheço os valores que o exornam. Apesar disso, estamos a serviço da nossa organização, que visa a justiçar os criminosos e restabelecer na terra a doutrina que se imporá um dia como a verdadeira. Shalom. Então, aqui ele está doutrinado com uma ideia de que ele tem uma missão a cumprir. Os cristãos, eles fizeram muita maldade, eles foram criminosos na Idade Média, fizeram muitas coisas. Então, eles ainda estão presos ao passado, e esses espíritos do anticristo, eles estão mentalizando, minando o pensamento desses espíritos, para que eles trabalhem com essa ideia, uma monoideia de que ele realmente tem que destruir o trabalho do Cristo. Aí Bezerra de Menezes diz assim, aproveite esse momento para conhecer Jesus. É lógico que eu estou cortando, eu só estou pegando os pedacinhos, tá? Mas quando a gente vê o diálogo todo, ele é muito rico. Então ele diz, finalmente, aproveite esse momento para conhecer Jesus, vendo-lhe o reflexo nas milhares de pessoas que aqui aportam, buscando amparo e conforto, orientação e forças para os enfrentamentos contra as próprias paixões e as atrações do mal. Sabemos que o irmão é gentil e tem sentimentos nobres, no momento sob pressão vergonhosa que lhe foi imposta pelos inimigos da humanidade, do amor e do progresso. Então, Bezerra de Menezes convence, revela para ele que, na verdade, está sendo manipulado por esses espíritos trevosos e que
movido talvez por um ódio que ele teve no passado, ele acaba se deixando imantar por essa ideia. Enquanto falava, sem que o opositor reagisse contra, ou seja, nessa hora ele já estava mais brando, o amigo Germano aplicava-lhe passes, retirava as pesadas energias que o vitimavam num envenenamento demorado, assim lhe facultando experimentar algum bem-estar que o desencarcerava no prazer do ódio. Então, mudou a postura, intimamente ele foi renovado pela ação, pela influência desses benfeitores, e o que é relevante da gente destacar aqui, se não fosse o trabalho desses benfeitores espirituais, essa confusão ia se dar e ia explodir num grande escândalo. Então, o que acaba acontecendo? Sob a ação bem coordenada do passista e as palavras finais do benfeitor, o indigitado perseguidor adormeceu e foi desligado do médium pelo irmão Elvídio. Então, o que acaba acontecendo? Novos caminhos. O Eduardo, no dia seguinte, ele acorda, depois de ter ouvido o obsessor falar aquilo tudo, tá certo? E ele vendo que ele não podia fugir da verdade. E que o momento agora era ele encarar as consequências das escolhas que ele fez. E isso o Bezerra de Menezes já tinha falado para ele na primeira conversa que ele teve antes. Então, ele acorda naquele dia modificado, ele vê que ele não podia continuar naquela conduta, então ele decide, primeira atitude dele, conversar e abrir mão do cargo de diretor da instituição, de presidente. Ele reúne a diretoria, conversa com eles, não fala detalhes, mas diz que ele está se sentindo em condições espiritualmente muito mal, que ele está precisando de assistência, que o perdoasse, que tivesse compaixão dele, mas que, efetivamente, ele não está mais em condições e, no final das contas, a diretoria aceita, o vice-presidente assume a presidência e tal, e ele, então, é descompromissado desse cargo. Ele diz que sai dali da reunião melhor, em paz, um pouco com a consciência. E o segundo passo dele é com a família. Ele, então, espera no domingo seguinte, reúne a família à tarde e conversa com os 3 filhos e a esposa, dizendo a eles que ele não tem agido direito, não tem agido bem, que a esposa sabe, né, das condições tristes e infelizes dele, e que ele, então, estava liberando-a para ter a própria vida, tendo em vista que eles já não estavam mais casados, na realidade. Eles estavam convivendo um com o outro, mas o casamento já havia se desmanchado há muito tempo, e a mulher suportava aquela circunstância ali, e ele, então, naquele momento, ele estava liberando-a para reconstruir o próprio caminho. E aí os filhos ficam ali meio sem entender, especificamente a filha, que era mãe de 2 filhos, diz, mas papai, será que não dá jeito de vocês, né, se tentarem, né, se ajustar, se conciliar? E aí ele diz, não, minha filha, o que está acontecendo na realidade é que eu me envolvi com uma moça e eu agora vou ser pai de e ela é uma moça jovem como você, Anitta. Então, eu tenho que assumir isso, né? Não posso deixar isso acontecer. Então, ele fala com tanta sinceridade, né, para os filhos e para a esposa, que eles acabam, né, a própria esposa diz que vai continuar sendo amigo dele, que não tem problema nenhum, que ele continuasse a vida dele e tal. E o outro passo é que ele vai procurar a Iracema. Então, ele procura a Iracema né, depois de uma atividade na própria instituição, ele chama ela e convida ela para ir para a casa dela, na verdade, eles tinham encontros, né, na casa dela, só que ela percebe que a maneira como ele estava falando com ela já era uma maneira diferente, porque, na realidade, na memória dela, o que ela tinha era a rejeição dele até então. E, na cabeça dela, ele queria que ela abortasse, e ela já tinha dito que não ia fazer aquilo. Então, ele chega, começa a conversar com ela e diz que, efetivamente, ele agiu mal e que ele já havia conversado, saiu da diretoria, conversou com a família, e ele estava, então, agora se propondo
a formar uma vida conjugal com ela e criar aquela criança. Detalhe, essa criança não é uma criança qualquer. Ela é indicada pelos espíritos das trevas para reencarnar exatamente para poder criar uma confusão. Então, o que acontece? Os dois agora vão educar e evangelizar essa criança para que ela não seja instrumento desses espíritos do mal. Então, é o que a gente tinha mais ou menos para falar sobre isso, para ficar um grande alerta para todos nós. Porque, segundo Bezerra de Menezes, essa instituição era uma instituição muito séria, conceituada, e todos nós temos que refletir muito bem sobre as nossas inclinações. É lógico que isso aqui é um caso que ilustra, mas existem várias tendências que a gente traz, de vários problemas que nós podemos ser instrumento de infiltração dos espíritos das trevas para desarmonizar o trabalho de uma instituição. Vamos orar muito pela nossa casa para que ela possa se sustentar, né? Que ela possa, né, manter-se num padrão vibratório para que cumpra, porque os benfeitores estão trabalhando e investindo em todas as instituições para que a desarmonia das casas não aconteça. A gente viu agora que o Centro de Regeneração, né, que fica ali em frente ao Maracanã, ele foi invadido, 130 anos de existência, foi fundado pelo Bezerra de Menezes, ele foi invadido provavelmente pelo pessoal do CRAC, que fica ali perto, da UERJ, e provavelmente por esses espíritos, pela ação desses espíritos, destruíram muita coisa, mas a gente sabe que é uma destruição material. Certamente, é uma prova para os trabalhadores da instituição, mas que aqueles que tiverem, né, bom ânimo vão se reerguer, vão corrigir, e a casa vai continuar na sua atividade no bem. Então, oremos para que Jesus nos ampare e vigiemos sempre para que a gente, em nenhum momento, seja instrumento dessas entidades do mal. Obrigado pela paciência de vocês. Muito bom, Guilherme. Importante reflexão que você trouxe, né? Porque realmente um momento de grandes desafios, né? Em todos os sentidos, né? E a transição está aí, como os amigos espirituais, Manuel Filomeno tem trazido isso como alerta, e certamente não só as instituições espíritas, mas todas as instituições religiosas estão nesse caminho, né, de transformação. Estão sofrendo grandes. Você está compartilhando alguma coisa? E a gente recomenda, deixa aí a sugestão de adquirirem o 4º livro dessa série. Ele está falando sobre a pandemia, inclusive. Isso. Exato. Eu estou fazendo a leitura dessa obra com todo cuidado, né? Estou fazendo leitura capítulo por capítulo, estou degustando, porque realmente é muito importante a gente estar atento a isso, né? Bom, eu acho que foi uma meta importante que trouxe. Nós vamos, então, encerrar, né? Vamos encerrar nossa reunião, uma prece de agradecimento. Vale a pena anunciar, quer fazer alguma que consideração? A semana que vem, né? A gente vai estar reiniciando o estudo do Isso. Fazendo uma recapitulação no mês de março. Deixa eu fazer a colocação. Os capítulos que já foram estudados anteriormente para dar continuidade em abril, 1 a 1. Isso. Em abril, nós retornamos aos capítulos na sequência normal, né? Muito bem. Vamos orar, então, aproveitando esse momento de reflexão que nos foi trazido pelo Guilherme, relembrando essas obras magníficas de Manuel Filomeno Miranda, que é um espírito dedicado ao trabalho de esclarecimento no mundo espiritual, junto com Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos que atuam na falange do bem, no esclarecimento, em proteção às instituições espíritas, em proteção daqueles que se dedicam ao trabalho
na casa espírita e em outras instituições, com certeza. Por isso, devemos elevar o nosso pensamento como trabalhadores da última hora, conforme tem nos sido relatados, esse compromisso que assumimos, para que possamos, assim, estarmos vigilantes e conscientes da responsabilidade que nos cabe a cada um de nós, individualmente, mas coletivamente, na renovação da psicosfera da Terra. E assim, envolvidos nessa tarefa do bem, que certamente é uma oportunidade para todos nós, uma oportunidade ímpar que se estabelece, porque nós certamente nos comprometemos e pedimos para estar aqui. Por isso devemos rogar ao nosso Pai amantíssimo, ao nosso amigo Jesus, aos amigos espirituais, que nos deem força, que nos auxiliem, que nos inspirem, nos orientem para que mantenhamos firme no propósito de caminhar, realizando as tarefas que nos cabem, não só na vida pública e particular, com denodo, com responsabilidade, mas, sobretudo, aquelas que nos ligam à casa, às tarefas na casa espírita. Fica conosco, Senhor, envolvendo-nos a todos. Em especial, levamos sempre o nosso pensamento por aqueles nossos irmãos que sofrem, em todas as circunstâncias, quer sejam físicas, morais ou espirituais. Que a tua paz permaneça em nossos corações, assim seja.